Primeira pergunta, saber sobre o que você vai responder. A primeira pergunta é sobre o desenvolvimento social e a pergunta é o seguinte: o que pode ser feito o que pode ser feito sem cortar diretamente com recursos de fora do município para melhorar a situação do embarque e desembarque de cargas e passageiros em nosso porto? Entendeu a pergunta? Quer que eu repita? O que pode ser feito sem cortar, sem cortar diretamente, contar diretamente com recursos de fora do município para melhorar a situação de embarque e desembarque de cargas e passageiros em nosso porto? Tá errado aqui. Marcelo, eu acho que nessa situação aí está faltando mais organização com essa questão, porque nós sabemos que Paulinho ele vem, acho que há uns 8 anos atrás, com promessas que nós ia ter um porto a nível de Humaitá, esses portos que são móvel, e que seria um programa do governo federal, e aqui Paulinho até hoje não foi contemplado com isso. Mas eu acredito que se organizarmos com a questão de porto, de fazer um diferenciado, o desembarque com os barcos, só para desembarcar naquele porto nós teríamos um bom aproveito e melhorava muito com a questão do nossos ribeirinhos chegando no porto da nossa cidade, tivesse um canto exclusivo para isso acontecer. Eu acredito que melhorar muito para essa situação. Ok, por favor, sorteie mais uma pergunta. E a pergunta é sobre a educação. Pauini tem um dos piores índices de educação do país. Quais são as causas prováveis desse problema e como resolvê-lo? Ô Marcelo, eu diria aqui o seguinte: a nossa educação no nosso município, ela tem passado há um período de tempo numa situação muito delicada. Eu acredito até por questões políticas. Muitas das vezes a maioria dos professores, dos profissionais que eles foram concursados para a zona rural, hoje você chega na zona rural, você não encontra mais esses professores. Eles estão na cidade, e as pessoas que vão falar do interior, a princípio, as pessoas que vão para lá, não estou dizendo que não estão aptas para isso, mas são pessoas que não têm a formação, eu diria isso, não têm a formação para educar aquelas crianças do nosso interior. Eu vejo Lábrea, o município de Lábrea hoje, eu sempre tenho conversado isso com o Edmilson, e Lábrea, nós temos até polo, já em Lábrea, do ensino, que as pessoas do ensino médio já estão fazendo no interior. Estão buscando a capital para fazer faculdade, para buscar a sua formação profissional. E Paulinho nós ainda não vê isso. Uma dificuldade muito grande que eu acredito que na nossa gestão a gente vai ter uma melhoria com isso muito grande. Eu não diria 100%, mas eu diria que 60%, como é de investimento na educação, a gente ia investir. E a questão, na nossa cidade, muitas das vezes, na zona urbana, a gente vê a situação das nossas escolas, até mesmo do estado, do município. Há quanto tempo não foi feita uma reforma que precisa fazer, qualificar, dar aquela qualificação aos nossos profissionais da área, para que eles possam também ser capacitados a cada período, a cada tempo que isso requer, dar dignidade aos nossos profissionais na sala de aula, construir novas escolas. Nós temos na nossa breve, nós estamos apresentando aqui, eu acredito, no nosso plano de governo, que nós temos o nosso projeto, é um desejo meu, isso há muito tempo, com o Edmilson. Eu, quando estive como secretário, eu propus isso para a prefeita, que a gente construía mais 3 escolas no nosso município. Inclusive foi na escolinha, Marcelo, eu ainda estive lá como secretário para fazer um levantamento, ainda conseguimos, a prefeitura ainda conseguiu levar tijolos para lá. Eu acredito que os professores, eles viram isso, levamos ainda material, encostamos, mas infelizmente o secretário, ele não é gestor.
ele tem muitas das vezes o desejo de fazer uma coisa, mas você tem um superior que você não fala mais alto do que ele. E às vezes, talvez pelas dificuldades da administração, a gente não conseguiu fazer isso. Mas era um desejo do meu coração e continua sendo um desejo nós fazermos essa capacitação, essa construção de novas escolas, tanto na zona urbana como na zona rural. Nós não podemos deixar de colocar a situação que a nossa educação passa hoje. Com a questão das escolas na zona rural, Marcelo. É uma situação, hoje mesmo eu estava descendo por Uís e vejo a situação que o nosso município passa por isso. Mas eu quero dizer para vocês, os nossos ouvintes e vocês aqui, que nós temos um plano para isso. E esse plano seria os 40%, que é de investimento, que é os 60%, 40% do Fundeb, nós temos recursos para isso, para fazer isso. Agora, a dificuldade que nós temos hoje, Marcelo e Marilson, nós no Paulino nós não temos empresas habilitadas de construção civil. E quando a gente coloca uma construção de uma escola aí de 30, 40 mil ou 60 mil, uma empresa de Manaus, de Rio Branco, ela não vai deixar as grandes construções para vir pegar uma construção dessa em Paulino. Então nós passamos por essa dificuldade também no nosso município. Mas eu creio que quando se faz um levantamento, que a gente possa colocar aí 3 escolas em construções, eu acredito aí com 6 ou 12 salas cada uma, eu acredito que nós vamos encontrar empresa para isso. Foi uma batalha muito grande minha quando tive como secretário para encontrar empresas para vir construir, por exemplo, ginásio, para construir o pavilhão de Jesus Ferreira, para reformar muitas postos de saúde. Então isso é uma dificuldade grande que nós encontramos hoje no nosso município. E com isso, quando você se esforça para isso, para conseguir fazer isso no município, as pessoas acham que você está desviando isso, que você está desviando o dinheiro público, que você está... Então é um problema sério que eu acho que hoje o nosso município tem, porque se aqui tivesse empresas habilitadas para isso, não precisava disso, abria-se uma licitação e os concorrentes participavam e não teria esse tantos comentários. Então hoje você, para ter esse esforço, você precisa se esforçar muito para conseguir isso. E hoje nós passamos por esse problema no nosso município. Mas eu acredito muito, como já conversei com o Edmilson. O Edmilson é um cidadão que ele não para de visitar o interior. E eu estava falando com o Edmilson, conversando a respeito disso. Se Deus permitir que a gente, como pré-candidato hoje, e seja candidato e ganhe as eleições no nosso município, nós vamos cuidar com isso com muito carinho. Vamos cuidar porque o Edmilson, ele conhece o interior, mais do que eu, porque eu também conheço. Eu não nasci em berço de ouro, eu sou do interior, vim para a cidade com 11 anos, mas já conheço tudo e nunca minha parentela toda mora no interior hoje. E a gente conhece bem as razões o que atrapalha hoje na educação no interior. Falta de merenda, isso é uma coisa que na nossa gestão isso não vai acontecer. Pode não ter a quantidade que a gente desejava que fosse, mas pelo menos para manter, isso vai ter. É uma coisa que nós vamos valorizar com certeza. Então eu quero deixar aqui bem claro para os nossos profissionais da área. Em nossa gestão, a educação é fundamental. Ela é um ponto que muitas vezes a gente reclama que o paciente ele adoeceu, mas muitas vezes não tem nada a ver com a educação, mas tem sim, Marcelo, porque um município bem educado se adoece menos. Então o início de tudo é educação. Quando há uma campanha preventiva e quando o cidadão ele está bem informado, que ele é bem educado, ele vai saber como tratar certas situações de prevenção. Então isso para a gente vai ser primordial estar fazendo isso. E é um compromisso nosso, é um compromisso do Chico e do Edmilson. Se eleito formos, nós construímos 3 escolas no nosso município.
é um compromisso nosso, e reconstruir todas as nossas escolas do interior. Nós temos um plano para o interior meio diferenciado na educação. Isso pode as pessoas pensar até que seja loucura nossa, mas eu já conversei isso com o Edmilson. A gente tentar fazer na zona rural como Lábrea. Copiar, posso até dizer assim, copiar a gestão de Lábrea. Da gente começar a fazer aqueles grupos e nas comunidades próximas. Dar condições para que o aluno chegue na comunidade e evitar, porque nós temos a zona rural hoje, se você visitar, Marcelo, Marilson, e os nossos ouvintes, você vai encontrar comunidade que tem uma escola que estuda 6 alunos e o resto de uma distância muito grande, falta na aula porque não tem condições de chegar de uma comunidade para outra e de 1 hora de rabetinha para chegar na sala de aula. Então isso a gente quer acabar com isso, a gente quer criar aqueles polos e que esteja aqueles profissionais e que dê condições para que os alunos cheguem e evitar tantas escolas sem poder dar manutenção nelas, sem poder levar merenda, sem poder fazer isso. Então eu acho que a princípio, e temos várias coisas para fazer, mas a princípio é essa, de fazer isso. Só tem um pouco de cuidado assim, dizer se eleitos fornos, tipo, que a gente vai fazer porque vai caracterizar um pouco a antecipação de campanha. Então, só para eu evitar um pouco mais de falar isso, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta agora. Próxima pergunta é sobre a administração pública. E qual é a sua opinião sobre o número de secretarias em nosso município e sobre as funções que elas desempenham? Quais as secretarias que o município deve ter e como elas devem ser administradas? Ô Marcelo, é uma situação que eu já, quando estive como secretário, eu sempre questionei isso, o papel do secretário. E muitas pessoas, às vezes, me têm como uma pessoa que prepotente, arrogante, mas isso não é verdade, porque as pessoas que me conhecem, elas sabem a pessoa que eu sou. E muitas das vezes a gente faz coisas sem maldade e que as pessoas levam para um lado negativo. Mas eu te falo com toda sinceridade. Nós temos aqui várias secretarias. E eu acredito que essas secretarias são todas importantes. Hoje, a princípio, são todas importantes. O que está faltando nessas secretarias é empenho dos secretários. Eu posso te falar isso por exemplo, ação social, ela é uma secretaria que ela não pode deixar de existir. Eu vejo o Marilson aqui como um assistente social e ele sabe do papel que tem. E você também, eu acredito que você também sabe do papel que tem os programas do governo federal dentro de uma secretaria de ação social. Bolsa Família, o CRAS funciona através disso, o atendimento, a assistente social com a lancha que tem no interior. Então, tudo isso eu acho que é importante. Importante, porque se você analisar, Marcelo, a maioria dessas secretarias, por exemplo, educação, saúde, assistente social, elas são uma secretaria que o próprio governo federal, ele criou os programas e manda a manutenção dos programas para que esse serviço seja executado. Mas muitas das vezes nós se deparamos com aquela falta de interesse. Posso falar isso não querendo ofender ninguém, mas no meu ponto de vista, aquela falta de empenho. Porque no caso, a Secretaria de Ação Social, o governo federal ele contemplou Paulinho com uma lancha, mas o governo federal também contempla Paulinho com a verba para manutenção dela, para fazer as viagens, as visitas no interior. É uma casa aí de R$7.000 mensal para comprar o inflamável, para comprar o diesel, para fazer essa despesa. Então eu acredito que é um valor que dá para se visitar todo mês, se possível, se realmente necessitar essas visitas na ação social. Educação, a mesma situação. Nós vemos hoje que
o governo federal, ele manda o recurso, mas é uma coisa que, por exemplo, nós temos aqui Paulinho foi contemplado com creche, com ginásio, isso tudo é recurso do governo federal. Isso tudo precisa do secretário ele ter conhecimento e buscar isso, porque hoje o governo federal ele não libera mais, Marcelo e Marilson, ele não libera mais recursos daquela forma, aleatoriamente. Hoje eles fazem por medição, libera 20% da obra e lá vai vir, você vai ter que informar no sistema as fotos, a construção, a medição, para que ele possa liberar mais recursos, porque já foi muito dinheiro perdido com esse investimento do governo federal. Então isso eu acho que é importante. A saúde nem se fala. É uma secretaria que, no meu ver, não poderia deixar não tem como ela não existir. Nós temos vários programas dentro da Secretaria de Saúde que precisa que hoje o próprio governo federal ele exige que exista a Secretaria de Saúde e que o secretário seja o gestor da Secretaria de Saúde. Cria um CNPJ para o fundo, como é criado nos outros municípios, aqui também já existe, e que o próprio secretário seja responsável com o seu CPF pelo gerenciamento da secretaria. Então tem outras secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria do Interior. O que está faltando, eu acho, é empenho. Então você não cortaria nenhuma secretaria? Não cortaria porque eu acho importante essa secretaria, mas desde que exista o desempenho em cada secretaria. Colocando pessoas competentes. Eu posso até dar um exemplo para ti aqui, o Marilson e Marcelo. Eu fico triste muitas das vezes, não levando isso para o lado político, e sim para o lado como cidadão pauniense, de ver dois paunienses como você não nasceu aqui, mas é filho do nosso amigo branco, daqui que nasceu e se criou aqui no nosso município, desempregado no nosso município, com pessoas de fora ocupando um cargo que seria dos filhos da terra. Então isso é uma coisa que eu fico triste, de verdade fico triste por acontecer certas questões políticas e há essas desconveniências. Então eu discordo com isso e eu acho que quando há valorização no seu trabalho, você valoriza o dinheiro que você recebe, você tem a dar valor ao que você está fazendo. Então nós precisamos, se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Da mesma forma são vocês como profissionais da área. Okay. Vocês, eu acredito que é uma coisa que dá para desempenhar, dá. Agora, o que precisa é colocar pessoas nessas secretarias, pessoas com compromisso e pessoas que tenham realmente o espírito público de ter o empenho para não esperar só pelo prefeito, e sim fazer o seu papel, o que cabe a ele fazer na secretaria. Eu, quando estive como secretário, é uma das coisas que eu procurei fazer muito, ter aquela palavra de compromisso, ter aquela palavra de honrar compromissos, de falar e tentar resolver. Quando estive como presidente da Câmara, Marcelo, eu hoje tenho como dizer para vocês assim, não estou querendo me promover, eu quero que vocês entendam isso, mas eu tenho declaração do Tribunal de Contas do Estado que eu sou um dos únicos presidentes que passei pela Câmara um período de 2 anos e mais um ano aí, não chegou um ano, e não tenho conta reprovada pelo Tribunal de Contas. Então isso é uma demonstração que eu trabalhei com seriedade, com a coisa pública. Então eu posso até deixar uma cópia para vocês aqui, que foi o pedido do tribunal, uma declaração negativa. Então isso para mim é satisfatório, sabe? Poder falar isso, poder apresentar isso para vocês. Porque hoje a gente só vê aí, nas prestações de conta hoje, pessoas que não podem ser pré-candidato, nem candidato, por questão que gerenciaram a coisa pública e não deram conta. E a gente hoje agradece a Deus em primeiro lugar por este empenho de ter conseguido chegar até aqui. Ok, essa ainda será a 4ª pergunta. Estamos com 20 minutos
de entrevista agora. A próxima pergunta é sobre assistência social. O município não tem defensor público para atender a população carente. Como resolver a situação de falta de assistência jurídica no município? Marcelo, eu posso te responder essa pergunta com muito conhecimento de causa. O Paulinho hoje, Boca do Acre, às vezes eu tenho passado muito em Boca do Acre e lamento muitas das vezes o que acontece aqui em Paulinho, sabe? Eu vejo Boca do Acre, ele tem um defensor público. Paulinho também não seria diferente. Agora, o que falta, repito novamente, o que falta é a condições de você trazer um defensor público e que o município arque com estadia, com a moradia para ele, com alimentação, com isso, porque esses profissionais, não adianta nós estarmos aqui dizendo para vocês e dizendo para os nossos ouvintes que vai ser feito de forma fantástica, com fantasias, porque ninguém vive de aparência. Então nós vivemos de uma realidade. Nós sabemos que para isso precisa. Chega um delegado civil, da Polícia Civil aqui, ele passa pouco tempo. Por quê? Porque muitas das vezes eles não querem estar isolados no município que nem o nosso. O nosso município, ele é meio problemático, nós todos somos sabedores disso, com a questão de deslocamento para os outros municípios. Ou avião ou fluvial. A gente sabe disso. Então, se torna uma situação diferente de Boca do Acre, pega uma estrada, está em Rio Branco já está onde você queria estar. Mas eu acredito que para isso, se valorizar a assistência, o município der, que Paulinho, inclusive, já foi comunicado. Eu não sei porquê, eu não posso te responder. Mas Paulinho já foi destacado desde 2014, um defensor público para o município. Agora, se você me perguntar por que ele não está aqui, eu não sei lhe responder. Mas o que eu digo é que já foi destacado para cá, agora eu não sei o porquê não está. Mas isso resolve o problema sim, trazendo um defensor público para o nosso município. Isso é uma garantia que nós precisamos tomar providência. É ele que tira a pergunta. Não vou pesquisar aí, doutor. Não tem. As bocas de todo mundo tá cega aqui, mas não tem água. Vai fazer o quê? A próxima pergunta: desenvolvimento social e econômico e zona rural. Como combater o abandono e o não acesso às políticas públicas que atingem os ribeirinhos do município? Muito bem, Marilson. É uma situação que Paulinho é uma situação delicada. Eu posso dizer assim, delicada no sentido de que o município hoje é diferente de outro município que tem outras arrecadações. Paulinho, ele só tem duas arrecadações que nós podemos falar isso. FPM e CMS. Então nós não temos outra arrecadação do município. E eu sempre já coloquei isso como vereador e digo assim, não adianta, nós teríamos que evitar a migração desse povo da zona rural para o município, ô Marilson. Porque se nós tivéssemos como deixar ele lá, seria melhor para nós aqui no município. Para nós, que eu quero dizer assim, os governantes, os gestores, eles não teriam, porque essas pessoas que vêm de lá, elas vêm realmente carentes, vêm de lá porque não tem mais como sobreviver lá. Então isso a nossa política hoje que nós precisamos implantar ela, é aquela assistência de que valorizar o ribeirinho lá, o agricultor lá, valorizar ele com sua produção, criar eu não diria que teria que pegar uma embarcação para levar direto para Manaus, porque esse ribeirinho ele já vive sufocado, até pelas pessoas que não valorizam a sua produção, posso te falar isso, porque muitas das vezes o cara quer pagar um quilo de feijão lá para ele de 75 centavos e quer vender aqui de R$3, R$4 o quilo. Então isso é uma desvalorização muito grande. Mas como existe a Secretaria do Interior,
o secretário deveria fazer, que isso tem que ser feito, a valorização, colocar o preço, e que a prefeitura crie um mecanismo como um financiamento de comprar esse produto pelo preço de mercado. Então isso é uma coisa que, em primeiro lugar, a valorização do nosso ribeirinho, do agricultor, do pescador. Você vê que nós temos uma dificuldade hoje, colocando o pescador aqui, nós temos uma dificuldade muito grande, que o pescador, ele só traz para o mercado aquele peixe que o pessoal do Acre não compra. Por quê? Pela questão do valor, pela questão do preço. Então ele já chega ali na beira do rio esperando um pescador que valorize o seu pescado para tirar daqui. Então a gente já compra no mercado aquela coisa que os pescadores do Acre não querem. Se você for no mercado, ninguém consegue comprar um filhote, ninguém consegue comprar um tambaqui, ninguém consegue comprar nada desse peixe. Por quê? Porque é questão de desvalorização. E isso o município precisa valorizar na seguinte forma: criar o financiamento e que a prefeitura compre todo esse produto do agricultor de preço de mercado. E isso a gente faz com essa valorização. Por exemplo, quase todos esses produtos, Marilson, eles fazem parte da merenda regional, como batata, o girimum, que é a abóbora, macaxeira. Então são uma série de coisas que o município pode aproveitar e valorizar essa questão da zona rural com nossos produtores. Então eu acredito que, repito a dizer, a boa vontade, criando um programa de ação social, dentro que já existe, nós conseguimos resolver esse problema do povo do interior. Não estou aqui dizendo que as questões vai ser resolvida, mas você resolve aí 70%, 80%, que eu acho interessante. A gente vai fechar o vídeo agora. 27 minutos. E vai abrir o vídeo parte 2